Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? A história de hoje é sobre o destino de Ismael e o sacrifício de Abraão. Vamos ver? Muito bem. Antes de começar o nosso cultinho, vamos primeiro começar com uma oração, ok? Então, eu quero que todo mundo aí feche os olhos, porque a gente agora vai falar com Deus. Então, a gente precisa demonstrar respeito com Ele, porque a gente está falando com Ele, ok? Vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus Santíssimo Pai, muito obrigado pelo dia de hoje e muito obrigado pelo cultinho. Que todos que estão aqui possam aprender bastante da sua palavra e o que o Senhor quer dizer para a gente com ela, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, gente. Vamos recapitular o que aconteceu semana passada, rapidinho? Olha, na semana passada aprendemos sobre o que aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra. A gente se lembra que foi uma destruição completa, algo muito, muito ruim. Mas como Deus é gracioso e maravilhoso, Ele retirou a família de Ló a tempo de lá. E a gente aprendeu mais uma coisa na semana passada. A gente aprendeu sobre uma profecia. Uma profecia, uma das mais importantes de toda a história do mundo. Vocês lembram qual que era? Era a profecia que Deus fez para Abraão. A profecia que de Abraão viria uma nação inteira. Vocês lembram o que era a nação? Nação como se fosse um país. Imagina o número de pessoas. Quantas pessoas não são? É muita, muita gente. Muito bem. Abraão recebeu essa profecia de Deus, do Senhor. E quando Sara fica sabendo que ela teria um filho, ela acha graça e ri. Vocês lembram disso? E sabe o que ela sugeriu para Abraão? Não sei se vocês lembram, mas ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com a serva de Sara, Agar. E esse filho que nasceu de Agar se chama Ismael, que foi quem a gente soube um pouquinho na aula passada. Muito bem. Deus, quando ele fez a promessa dele, ele estava falando que Abraão teria um filho com Sara. E desse filho sairia uma nação. Só que Sara não conseguiu esperar, Abraão não conseguiu esperar, eles não tiveram fé em Deus. E ele acabou tendo uma filha com Agar e veio Ismael. Muito bem. Ismael foi crescendo, crescendo, e ele era o orgulho de Abraão. Abraão tinha muito orgulho dele. Ele seria o futuro líder do povo de Abraão, não é mesmo? Bem, um dia, Sara, ela engravida. Sabe por quê? Porque, como Deus prometeu, ele cumpre. E ele falou que ela teria um filho, e ela ficou grávida e teve um filho. Mas você lembra por que era tão difícil? É porque ela já era velha. Ela tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos. Então eles já eram bem velhos, não dava mais para ter filho. Mas como Deus prometeu, eles tiveram um bebê menino. E sabe qual foi o nome desse bebê? Abraão deu o nome dele de Isaac. Ok? Então a gente tem o irmão mais velho, Ismael, e o irmão mais novo chamado Isaac. Bem, Isaac já começou a crescer e quando ele parou de se amamentar, Abraão fez um grande banquete em comemoração, porque o segundo filho dele, Isaac, tinha acabado de amamentar, era algo muito bom. Muito bem. Ismael, que era o filho mais velho, não o filho de Sara, o de Agar, ele começou a tirar sarro dele. E Sara não gostou nem um pouco disso. Sara ficou muito brava. Ela chegou até Abraão e falou assim: Abraão, eu não quero mais o Isaac aqui. Ele tira sarro do nosso filho. Eu não quero nem ele e nem a mãe dele, a Agar, aqui com a gente. Não quero mais. Abraão ficou muito mal com aquilo, porque Ismael também era filho de Abraão. O que aconteceu agora? Bem, Abraão teve que fazer uma decisão muito séria. Ele pediu sabedoria a Deus
E Deus falou que era melhor que tanto Agar como Ismael fossem embora. Então Abraão, seguindo a ordem de Deus, o conselho de Deus, ele deu alguns suprimentos, algumas comidas e água para os dois e falou para eles irem embora. E eles foram. Só que aconteceu uma coisa. No meio em que eles estavam andando, Agar, ela acabou bebendo da água, comendo a comida, e o filho dela, Ismael, também. Até chegou uma hora que acabou tudo, não tinha mais comida, não tinha água, e eles estavam no meio do deserto. Eles não tinham mais lugar para ir, não tinha nenhuma fonte de água, nenhuma cidade, não tinha ninguém com comida por perto também. O que ia acontecer? Eles ficaram muito fracos de fome e de sede. E Ismael estava quase morrendo de tanta sede e fome. Então Agar deixa ele na sombra de uma árvore e ela anda um pouco longe porque ela sabia que ele ia morrer e ela não queria ver isso. E ela começa a chorar porque não tinha solução para onde eles iriam, o que ia acontecer com eles. Ela não tinha mais esperanças e ela pediu para Deus: Senhor, que eu não possa ver o meu filho morrer na minha frente. O Senhor Deus ouviu a voz do menino, ouviu o choro do garoto, de Ismael, e ele mandou um anjo para Agar. E esse anjo foi até Agar e falou: olha, você não precisa se preocupar, porque a minha promessa era que o que viesse de Abrão seria uma grande nação. E do seu filho, Ismael, dele eu vou fazer uma grande nação. Vocês não vão morrer, vocês vão ficar bem. Eu vou cuidar de vocês. E nessa hora, Agar olha para o lado, olha para trás e ela vê uma fonte de água no meio do nada. Porque Deus colocou essa fonte de água para os dois. Ela foi, pegou a água, bebeu e deu para o filho dela também. E eles conseguiram sobreviver ao deserto, eles conseguiram sobreviver à parte ruim daquilo. E com o tempo Ismael acabou casando com uma mulher, ele virou um homem que fazia muito bem com arco e flecha, que atirava muito bem com arco e flecha, e dele veio uma grande nação, como Deus prometeu. Mas o que aconteceu com Isaac? Sabe o que aconteceu com Isaac? Ele ficou com a mãe dele, Sara, e Abraão lá no acampamento de Abraão, não é? O que aconteceu com eles? Bem, Deus falou que a nação prometida era mais para Isaac, não era? Então, Isaac acabou crescendo e um dia Abraão recebeu uma notícia de Deus. Deus falou com ele e falou o seguinte: ele falou uma notícia muito ruim, uma notícia que seria muito difícil para Abraão. Ele falou o seguinte: Abraão, pegue o seu filho, leve até uma das montanhas, um dos montes que eu apontar, e você vai ter que sacrificar o seu filho, o seu único filho agora, que é Isaac, você vai ter que sacrificar ele para mim. Gente, imagina o quão difícil é isso. Imagina o pai de vocês terem que sacrificar vocês para Deus. Não é? Imagina o quão difícil era tanto para Isaac como para Abraão. Imagina só. Era uma notícia muito, muito difícil de cumprir. E era uma ordem. Não era só um conselho de Deus. Era uma ordem. Deus falou para Abraão fazer isso. E aí? O que vocês acham que Abraão fez? Vocês acham que ele obedeceu a Deus ou não? Ele obedeceu. Ele, sem reclamar nem nada, ele foi, pegou o filho Isaac dele, pegou mais 2 servos, cortou a lenha, pegou um pouco de fogo para o altar e ele chamou seu filho e falou que vamos fazer um sacrifício naquele monte para o Senhor. E eles foram subindo, ele, o filho dele e mais 2 servos.
Quando eles chegaram até um certo ponto do caminho, ele falou para os 2 servos: vocês podem ficar aqui nos esperando. Agora só vai ser eu e Isaac. Então eles subiram o resto da montanha, só os 2, Abraão e o filho dele, Isaac. Isaac achou estranho enquanto eles estavam subindo, porque ele viu as pedras para o altar, ele viu a lenha, a madeira para colocar no fogo, ele viu até o fogo que eles iriam usar, mas eles não viam o que seria sacrificado, o que seria servido para Deus. E ele perguntou: pai, eu estou vendo tudo aqui, mas eu não estou vendo o cordeiro. O que a gente vai usar? E Abraão, sabe o que ele falou para Isaac? Ele falou: tudo bem, Deus proverá. O que é proverá? Eu sei que é uma palavra meio difícil, então o que é proverá? Proverá significa que ele vai dar o que a gente precisa. Às vezes, quando a gente está precisando de algumas coisas, e às vezes a gente precisa de coisas muito importantes. Às vezes a gente está passando por algo difícil, os nossos pais estão passando por algumas coisas difíceis, e às vezes até parece que não tem solução, que nem no caso de Agar. Mas do mesmo jeito que Agar e Abraão tiveram fé, a gente também tem que ter fé. Bem, Abraão tinha fé de que algo iria acontecer. E eles continuaram a subir a montanha. Subindo a montanha, até que eles chegaram no lugar do altar. Abraão amarrou o filho dele, Isaac, colocou sobre o altar, e ele estava pronto para assassinar e sacrificar o filho dele. Ele preparou Isaac, fez tudo que um sacrifício ia precisar. Ele até amarrou Isaac. Ele pegou uma faca e ele estava pronto para sacrificar o filho dele, porque Deus mandou. Naquele momento que ele ia sacrificar, um anjo veio até Abraão. Um anjo. E ele parou Abraão naquela hora. E sabe o que ele falou? Ele falou assim. Ele falou: você não precisa mais sacrificar o seu filho. Deus viu que você é fiel. Deus viu que mesmo que você só tinha um filho, você entregou ele por causa que você me amava. E por isso você será muito abençoado. Não só você, como a família do seu filho e todos os descendentes, as pessoas que viriam a partir tanto de você como do seu filho. E Deus agradeceu. E nesse momento, Abraão olhou para o lado e num arbusto tinha um cordeiro, tinha um cordeiro um pouquinho diferente. Tinha um cordeiro com chifres preso nos galhos do arbusto. Abraão, no lugar de Isaac, sacrificou o cordeiro que Deus tinha dado para eles. Sabe com que isso é parecido? Deus enviou o seu único filho, Jesus, aqui no mundo. Por quê? Para fazer um sacrifício. Para fazer um sacrifício e para sarar, para curar, para perdoar todos os pecados de todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu não estou falando só as pessoas da igreja. Não estou falando só as pessoas das nossas famílias. Todas as pessoas. Jesus morreu por elas. E do mesmo jeito que Abraão deu seu único filho, Deus deu seu único filho para morrer por nós. Mas, do mesmo jeito que Deus supriu, em vez de Isaac ter que morrer, Deus deu um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. E Jesus foi esse cordeiro. Jesus morreu por nós. Mas não foi bastante só morrer por nós. Para nós termos a salvação, a gente precisa aceitar o Senhor. Jesus já fez a parte dele. Ele morreu por cada um de nós, perdoando todos os nossos pecados. Agora, a gente precisa aceitar isso e saber que sim, o Senhor Deus fez isso e Ele é o único que pode nos salvar. Quando você aceita isso,
você ganha a vida eterna. O que acontece na vida eterna? A vida eterna, a gente vai passar uma vida sem fim ao lado de Jesus, de Deus e de todos os outros salvos no paraíso. Imagina só, se você já é salvo, que bom. Eu vou te esperar lá no céu, porque eu também sou. Mas se você não é, converse com o seu pai, converse com a sua mãe, conversa com alguém que você sabe que consegue te guiar para o caminho certo, porque isso é uma decisão muito importante, ok? Bem, Abraão e Agar tiveram fé que Deus ia cuidar deles, ia suprir as necessidades deles. Lembra a palavrinha suprir que a gente aprendeu? Suprir é dar tudo que a gente necessita naquele momento. Não é antes, não é um monte de coisa para o futuro, nem para depois. É o agora. E Deus deu água para Agar e para Ismael para eles sobreviverem. E deu o cordeiro no lugar de Isaac. Olha só como Deus é incrível. Deus é bondoso e é maravilhoso. Gente, nós temos que ter muita fé. Muita fé. Vocês acham que foi fácil para Abraão e Agar terem fé que Deus ia suprir? Eu aposto que não foi fácil. Mas eles tiveram fé. Eles se mantiveram firmes na decisão deles de que Deus ia abençoar eles. E sabe o que é? Deus viu essa fé e Ele abençoou eles. Salvou eles das coisas ruins que estavam para acontecer. E lembrando, de Ismael veio uma grande nação. Isaac também. Só que a história de Isaac ainda não acabou. A gente vai aprender mais sobre Abrão e Isaac nas próximas semanas. Mas essa foi a história de hoje. Sempre temos que ter muita fé, porque Deus vai suprir. Ok? Gente, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, ok? E para a semana que vem, a gente vai ver outra história. Eu estou até vendo aqui. A gente vai ver o que aconteceu com Isaac, porque a história dele não acabou. Isaac vai crescer e ele vai ter que casar com alguma mulher. A gente, na semana que vem, vamos ver que mulher que ele vai casar, como que ele vai encontrar essa mulher. É uma mulher misteriosa e que a gente vai conhecer ela na semana que vem, ok? Mas por enquanto, essa é a história de hoje. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e até quinta-feira que vem, ok? Deus abençoe todos vocês e até mais!